noite, ou já bom dia, né? Vamos fazer esse pós-jogo meio xoxo, né? Falar sobre a partida da 25ª rodada entre Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro, né? A gente vai falar primeiro, obviamente, sobre a partida, fazer uma síntese aí do que aconteceu no jogo e também falar em outros dois tópicos, né? Parece que a situação do Barbieri não está tão confortável, mesmo o presidente do clube dando entrevista após o jogo falando que não entendeu a pergunta da repórter, se o Barbieri estaria ou não balançando no cargo. Ele respondeu ríspido, irônico, mas informações que a gente recebe é que o Barbieri, a gente não se surpreenda se tiver notícias aí de uma possível demissão. A pressão é muito grande em cima do treinador, né? A diretoria já não fala a mesma língua, ele não já está tão prestigiado como antes. Alguns jogadores do elenco que até defendiam ele recentemente já não estão tão confortáveis com os resultados que vem acontecendo. E além disso, né, o Flamengo tem essa semana toda livre para poder trabalhar ou fazer algum tipo de alteração. Se tiver que fazer alguma alteração para tentar salvar a Copa do Brasil, parecidamente, né, como foi feito ano passado, quando o Rueda dirigiu a equipe nos 2 jogos na semifinal contra o Botafogo, no caso o Barbieri vier a ser ou demitido ou voltar para as divisões de base, caso até que aconteceu com o nosso adversário, o Osmar Loz voltou para as divisões de base e o Jair Ventura assumiu o clube, né? Caso isso aconteça, o Flamengo possa vir ou a demitir o Barbieri ou a retornar ele para a comissão técnica, né? Podemos dizer que é a comissão técnica fixa, né? Enfim, um rebaixamento aí de cargo para o Maurício Barbieri. O clima não está bom, né? O Diego Alves e o Hever deram entrevistas bem contundentes, ríspidas, em relação ao resultado contra o Vasco da Gama, né? Nesse empate. Ao meu ver, o Vasco fez um primeiro tempo bem melhor que o Flamengo, né? Fez 1-0, poderia ter feito 2-0. O Flamengo até melhorou. Aliás, até quando o Flamengo tomou o gol, o Flamengo tinha começado a equilibrar o jogo, né? Não tomou o gol e quando começou a ter domínio territorial, acabou sofrendo o gol de forma justa. Agora, independentemente da atuação pífia do Flamengo, né, e da boa atuação do Vasco, né, o gol foi irregular, né? Uma falta clamorosa do Maxi Lopes sobre o Léo Duarte. Eu vi e revi a imagem várias vezes antes de ter essa minha análise, né? O gol foi de forma irregular. Na minha opinião, essa arbitragem, independentemente do jogo, tá? O Flamengo foi muito mal. O resultado do empate acabou sendo até justo. E também, se o Vasco tivesse vencido, não seria nenhum absurdo. Como se o Flamengo também tivesse virado, também não seria nada de extraordinário, porque no segundo tempo o Flamengo evoluiu, conseguiu achar um gol, né? Mas na presença de um atacante de área, o zagueiro do Vasco, ele foi forçado ao erro, porque tinha um jogador lá presente na área, né? E o Flamengo acabou achando um gol quando tinha até um jogador a menos. Depois da expulsão e do gol de empate, o Flamengo poderia até ter virado, teve oportunidade para isso. O Flamengo mereceu até fazer o segundo gol, mas não conseguiu. Depois houve aquele incidente com o jogador Bruno Silva, do Vasco da Gama, né? Ele acabou sendo levado ao hospital depois da pancada, também com o Luiz Gustavo, e aí o jogo, como o Vasco já tinha feito 3 substituições, ficou numericamente empatado em 10-10. Aí o Flamengo teve mais algumas outras oportunidades, né? Com o Lucas Paquetá, com o próprio William Arão, uma jogada em que o Everton Ribeiro entrou, poderia ter finalizado, tentou o toque, em que ele entrou cara a cara com o goleiro. O Vasco também teve boas oportunidades, uma com o Max Lopes, em que ele ganha na dividida com o Léo Duarte. Então, para essa síntese, né, o empate foi até justo, né, pelo que ambas as equipes apresentaram durante os 90 minutos. O Vasco poderia ter feito 1-2-0
ainda no primeiro tempo. O Flamengo também teve algumas oportunidades, um bom chute de fora da área do Diego, alguns cruzamentos que foram cortados, um pelo Martin Silva, o outro, o Hever, acabou cabeceando em cima do Everton Ribeiro, e nessa hora o placar estava 0-0. No início do segundo tempo, um lance até esquisito, o Max Lopes acertou o travessão, né? Enfim, também teve um bom chute de fora da área, acho que do Marrone, em que a bola foi espalmada pelo Diego Alves e caiu pela rede do lado de fora. E teve esse lance que eu citei, em que ele ganhou no corpo do Léo Duarte e chutou para fora. Enfim, mas o Flamengo também teve boas oportunidades, poderia sim também ter conseguido fazer o segundo gol, mas o resultado em si, além de ter sido ruim, o jogo foi muito ruim, né? Em falar de Flamengo, cara, o Vasco tem a zaga mais vazada do país e o gol foi contra, né? Todo mundo ganha o Vasco. O Vasco hoje é um clube que está com sérias dificuldades, né? E o Flamengo a gente fica falando, é o melhor elenco, é o melhor investimento. Não conseguiu ganhar o Vasco, que está a frangalhos, num momento caótico, político, com muita dificuldade em relação a salário, a estrutura, e o Vasco também teve 2 lances capitais, né? Eu, na minha opinião, além do gol ser irregular, o Diego foi expulso. Talvez se fosse um outro árbitro não expulsaria, né? Que ele diz ali, você é um brincalhão, professor. Enfim, jogador de futebol usa termos pejorativos, o árbitro eu achei que ele foi um pouco rigoroso, mas aí fica a critério dele também, né? Enfim, e eu achei que o jogador, né, se eu não me engano, acho que foi o Bruno, alguma coisa Maranhão, cara, pra até ser honesto, eu nem recordei agora, não recordo o nome completo do atleta, né? Júnior Maranhão, alguma coisa assim, Maranhão, ele fez uma falta no Pires da Mota, ele já tinha cartão amarelo, era para ter sido expulso também, não foi. Então, na verdade, o Flamengo foi prejudicado, mas a partida foi tão ruim da parte da equipe do Flamengo que acho que não dá nem para botar na conta do árbitro. Mas lances capitais foram de forma equivocada assinalada para o Flamengo, principalmente o gol. A expulsão do Diego tem discussão, mas era para também ser expulso o jogador do Vasco nessa entrada do Pires, né? E ali o Flamengo poderia ficar com a mais, porque o Vasco tinha feito 3 substituições e o atleta, como a gente já mencionou, saiu machucado. Então, um resultado muito ruim para o Flamengo, um futebol bem pobre, né? Independentemente de quarta-feira ter tido jogo pela Copa do Brasil e o Vasco não. O Vasco até sentiu em alguns momentos, o Flamengo até que fisicamente se comportou bem, devido a todo essa semana cheia que o Flamengo teve, né, como eu citei. Agora, voltando ao tópico, o Barbieri balança sim, a pressão da diretoria sim, já não falam mais a mesma língua, né? Não se surpreenda se até segunda a gente tiver uma novidade, e se tiver que ter, tem que ser agora, né? Porque estamos numa véspera aí de confronto contra o Corinthians, numa semi de Copa do Brasil, um jogo importante que para mim o Flamengo já praticamente deu adeus ao título brasileiro. Ainda dá? Ainda dá, mas você não vê uma perspectiva, você não vê uma resposta do grupo. Se o Flamengo ainda pensa em conseguir, e sonha ainda em conseguir esse título brasileiro, se tiver que ter mudança, tem que ter agora, tem que ser agora. O jogo contra o Atlético Mineiro já é sábado que vem, o Flamengo tem uma semana para tomar alguma atitude ou ter alguma melhora. E quando eu digo que o Flamengo, com esse elenco que tem, com essa diretoria de parte de futebol, né? O departamento de futebol, com esse departamento que o Flamengo tem hoje, o Flamengo não tem condições de ser campeão brasileiro. A realidade é essa, né? Você não vê uma resposta, você não vê uma melhora, né? Você vê ideias ultrapassadas, o Barbieri é teimoso. Você vê que quando o Willian Arão entrou, o time melhorou, mesmo com um a menos, né? Então, é isso que eu falo. O Barbieri ele está perdido, ele não tem mais o grupo na mão. Algumas lideranças que eram a favor dele já não estão tão a favor assim. Então, como eu falei, e repito e friso, não se surpreendam se o Barbieri for demitido, né? Não se surpreendam. O Bandeira de Melo não quer demitir ele, mas a pressão de outros membros da diretoria é muito forte, como nunca foi, né? Então, eles pensam sim em mandar o Barbieri embora. Se vai ser mandado ou não, a gente só vai ficar sabendo lá para segunda ou terça-feira, mas a pressão é forte e vocês não se surpreendam se houver essa demissão. Além disso,
Além disso, é bom frisar, o Diego foi expulso, ele não enfrenta o Atlético Mineiro no sábado, né, pelo Campeonato Brasileiro, é o próximo confronto do Flamengo, é a próxima jornada que o Flamengo vai ter, ainda é pela competição do Campeonato Brasileiro, e depois sim a Copa do Brasil enfrentando o Corinthians lá em Itaquera. Então é isso, galera. É um pós-jogo em que o empate foi justo, o Vasco jogou bem. E vamos lembrar também aqui, que eu estava até esquecendo, o Vasco perdeu o Raul lesionado. O Raul vem jogando muito bem e naquele momento o Vasco vencia a partida e tinha um jogador a mais. Então a gente, por isso acho que não pode ficar reclamando muito, o gol foi falta, porque é lance interpretativo. O Diego poderia não ter sido expulso, também é um lance interpretativo ali, a escolha é do árbitro. Né? Eu acho que o erro maior foi a não expulsão do atleta lá, alguma coisa Maranhão, porque eu vou te ser honesto, eu estou bem irritado, eu não consegui nem estudar direitinho a equipe vascaína, né? Mas é isso, galera. Então, quem puder curtir, curta aí o vídeo, acione o sininho de notificação. Quem puder compartilhar, que compartilhe. É aquilo, um pós-jogo lúcido, né? Mas chateado pelo resultado, muito chateado pelo rendimento. E o Flamengo, na raça, hoje perdeu dentro de campo. O Vasco teve mais raça, em alguns momentos mais próximos da vitória, e o time do Vasco é muito inferior ao do Flamengo. Então o Flamengo tem que fazer uma reflexão, né, sobre esses atletas, sobre essa diretoria, sobre esse departamento de futebol. E se tiver que fazer uma alteração, tem que ser agora. Senão o ano vai ser muito mais comprometido do que já está. E em 2017 a gente reclamou do ano em si, do que a gente conseguiu, tá calhando 2018 ser pior do que 2017. Infelizmente, essa é a realidade. Tá bom, galera? Saudações, boa noite, fica com Deus e não esqueça aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e mencionar ali o sininho de notificação, tá ok? Fiquem com Deus, saudações.